Bom dia a todos. Meu nome é Ariosto Lima, eu sou de Fortaleza, Ceará. Estudo atualmente análise e desenvolvimento de sistemas, estou no quarto período, mas eu sempre trabalhei na área de informática, com tecnologia, mais especificamente na área de redes. Eu encontrei a L3 no LinkedIn, tive a oportunidade de participar dessa academia e agora estou aqui com vocês para apresentar os projetos aqui com o meu time 1. Eu acredito que nós do time 1 nós conseguimos fazer algo a mais sem deixar de nos ater ao foco principal. Nós pensamos esse contato inicial de captação de lead, de conversa com um possível cliente, não única e exclusivamente em uma feira de negócios, que é sim o nosso foco principal, mas nós deixamos aberto a possibilidade desse contato acontecer em uma página web da empresa, ou de alguma empresa associada, ou um envio de algum link, URL. E nós também não trabalhamos apenas a captação do lead, também trabalhamos a possibilidade de converter esse lead de forma automática em oportunidade, de forma rápida, mas ao mesmo tempo assertiva, utilizando a metodologia BUNT. Com apenas algumas simples perguntas, nós conseguimos identificar a autoridade do cliente na aquisição da solução, o orçamento disponível para essa solução, para aquisição, e o timing para a implementação dessa solução. Os dois critérios principais para essa conversão automática seria a autoridade do cliente e o valor disponível. Para empresas de pequeno e médio porte, nós colocamos a partir de um valor X e ele ser o tomador de decisão, e para empresas de grande porte, nós colocamos um valor Y. Caso ele atenda esses critérios básicos, o usuário que interage com o chat virtual, depois de ser automaticamente convertido em oportunidade, todas essas informações importantes, cruciais que nós captamos via chatbot, são enviadas para o vendedor responsável por essa solução, né, por essa oportunidade, para auxiliá-lo na hora de fechar a venda. Vendedor esse, importante ressaltar que a gente também vai atribuir de forma automática. Nós identificamos a região onde se encontra a filial que precisa dessa solução e identificamos também o segmento da empresa, né? Dividimos por segmento, pequeno, médio porte ou grande porte. Assim, nós conseguimos direcionar essas oportunidades para os vendedores dos setores responsáveis. Mas vamos imaginar aqui que essa primeira parte acontece numa feira de negócios, assim como a Contoso precisa, e uma feira de negócios onde pode existir um painel que fala sobre o uso de internet das coisas para resolução de problemas, né, das empresas, da indústria, e esse cliente tem acesso aqui ao nosso agente e ele abre uma conversa com o agente. O agente ele se apresenta, vai nos acompanhar e pede o nome completo da pessoa. Então, a Jaqueline Catunda começou a conversa. Jaqueline Catunda tem uma empresa que trabalha com a distribuição de medicamentos ou de kits, né, hospitalares. Ele pede o e-mail para contato. Então, Jaqueline já passou o nome, já passou o e-mail, aí o nosso chatbot já vem com a pergunta se a empresa, se ela precisa de uma solução para empresa de grande ou pequeno médio porte. Eu vou colocar pequeno e médio porte são a maioria das empresas do Brasil. Pede o nome da empresa, vamos lá. Vamos dizer que a empresa da Jaqueline chama Med Mais. Agora o chatbot pede para a gente descrever um pouco, né, do desafio que ela está enfrentando. Já deixei um aqui salvo, vou colocar. A MedMais está com desafios na linha de produção, controle de qualidade manual com inspeção visual demorada, as falhas nas máquinas que pode atrasar a produção e a rastreabilidade limitada, né, com dificuldade de identificar os lotes em caso de recalque. Esse é o problema da Jaqueline, ela fala com o nosso chatbot, ele acredita que nós podemos ajudar com isso, e ele faz a primeira pergunta importante, né, que é o critério para converter automaticamente ou não esse lead em oportunidade, que é se ela é a tomadora de decisão. A Jaqueline é a tomadora de decisão no momento de aquisição, se localiza no sul, sudeste, centro-oeste, que é uma dos critérios que nós vamos utilizar para direcionar essa oportunidade ou cliente potencial.
Agora ele pede o valor aproximado, nós colocamos o valor X para pequenas e médias empresas, aqui a Jaqueline tem 60 mil, nós colocamos a partir de 50 mil, 50 mil ou mais para uma solução de médio porte, esse lead já pode sim virar uma oportunidade. E ele vai finalizar pedindo o timing para a implementação dessa solução imediata. Como vocês podem ver, é uma conversa rápida, uma conversa fluida, palatável, mas ao mesmo tempo que captura muitas informações cruciais para ajudar o vendedor a fechar essa venda, né? Vendedor esse que a Laís agora vai interpretar, que vai mostrar para a gente como é que vai funcionar. Vou passar a palavra para a Laís. Bom dia, pessoal. Meu nome é Laís, eu tenho 28 anos, sou de São Paulo. Sou formada em ADS desde o final do ano passado. Ano passado também atuei como estagiária na empresa Confitec. E conheci a L3 através do professor Leandro, que ministrou uma matéria no MBA de Inteligência Artificial para Negócios. Minha tela está aparecendo? Sim? Então, aqui eu vou entrar aqui nos clientes potenciais. Como o Ari explicou, a cliente preencheu todos os dados e já entra aqui como uma cliente potencial para nós. Como ela atende aos requisitos para ser qualificada de forma automática, ela já aparece aqui com o status de qualificada, por isso que eu tenho que mostrar aqui em todos os clientes potenciais e não nos clientes potenciais ativos. Uma vez que ela é qualificada de forma automática, ela também já é convertida numa conta, num contato e numa oportunidade. Então, eu vou mostrar aqui em contato. Então, aqui, Jaqueline Catunda. Ela está relacionada à conta Med Mais, devido ao nosso relacionamento N para N. E aí, também, da mesma forma, aqui em conta, nós temos, então, a conta Med Mais, que está relacionada a Jaqueline Catunda. E aí, aqui, nós podemos, para demonstrar esse relacionamento, a gente pode acrescentar aqui um novo contato para essa conta. E salvar. E aí, quando volta naquela tela, agora nós temos que a Med Mais tem o contato da Jaqueline e também da Cássia. Voltando aqui para a parte da oportunidade, então a gente tem aqui a oportunidade que foi criada de forma automática. Aqui nós podemos ver que foi criada uma tarefa onde a data de conclusão é dia 8 às 9h12, então 48 horas após a data de criação. E também aqui na linha do tempo, nós podemos ver, né, a tarefa e também que foi enviado um e-mail ao vendedor com as informações da oportunidade. E mais uma coisa também, que chegou o Teams com essa oportunidade aqui com todas as informações necessárias. Então, a parte de qualificar ela já é feita de forma automática, então agora nós estamos na etapa de desenvolver. Então, aqui a gente entrou em contato com o cliente, entendeu melhor a necessidade, então a gente pode preencher essa parte. Uma vez que a gente tem a necessidade do cliente, peraí que eu acabei clicando aqui sem querer, gente. Agora nós podemos então inserir aqui os produtos dessa oportunidade. Nós criamos uma lista de preço padrão, onde nessa lista nós temos dois pacotes, um seria o essencial e o outro enterprise. Eles ofereceriam basicamente o mesmo tipo de produto, que seria a parte de visão computacional, QR Codes na identificação dos produtos, além de também sensores de temperatura e vibração. E aí a diferença entre eles é que no Enterprise seria algo mais premium, então ofereceria ali relatórios avançados, dashboards, e seria mais focado para grandes empresas, né? E o essencial seria para pequenas empresas. Então aqui a gente vai adicionar um produto existente. Como é uma pequena empresa, a gente vai colocar o pacote essencial. Aqui ele já busca a unidade de medida, que é o projeto, o valor, que é 80 mil. Nós vamos salvar e fechar. A receita da oportunidade já muda para 80 mil. E aí,
nesse momento, vamos supor que a cliente gostou do produto e ela solicita que nós enviemos para ela uma proposta. Então, aqui também vamos colocar qual foi a proposta que nós oferecemos para ela, a solução. E podemos ir para o próximo estágio. Então, aqui no estágio de propor, nós vamos enviar uma cotação para a cliente. Então, nós vamos aqui criar a cotação. Ao criar a cotação, nós temos aqui o resumo, as informações da oportunidade e principalmente aqui o produto com o valor e tudo mais. Aqui nós vamos exportar para PDF, nós podemos fazer o download, mas no caso aqui nós vamos enviar por e-mail. Aqui já vem com as informações pré-preenchidas, já vem com um anexo. Então, nós vamos colocar aqui uma mensagem amigável para cliente. E vamos enviar o e-mail. Enviar. Uma vez que esse e-mail ele foi enviado, nós temos que ativá-lo. Porque uma vez que ele é ativo, a gente não consegue mais alterar as informações dessa cotação. E aí faz sentido, porque já que foi enviado, a gente não pode mais alterar. Então, aqui está como um ativo. Aí, vamos supor que a cliente, né, como a gente viu, o orçamento dela era de 60 mil e a gente está oferecendo para ela um produto de 80. Então, ela quis negociar, ela acha que dá para a gente fazer um valor mais em conta. E aí, vamos supor, então, que a gente conversou com ela, entendeu tudo certinho e a gente entendeu que a gente consegue dar para ela, então, 10% de desconto. Então, a gente coloca aqui o valor e vamos salvar e fechar. Uma vez que foi salvo aqui, então a gente entra nessa cotação novamente. E como a gente não consegue alterar, nós temos que revisar. E aí esse ID de revisão ele vai mudar. A gente exclui esse produto porque ele tá com o valor antigo. E obtém os produtos novamente. Vem com o valor atualizado de 72 mil. E aí nós podemos novamente enviar por e-mail. Da mesma forma, tá? Esse aqui é um processo que a gente tá repetindo. Então, foi enviado. Novamente, precisamos ativar a cotação. E aí, voltando aqui nas nossas cotações, a gente consegue ver que a primeira cotação está com status de fechada, que é de 80 mil, não foi aceita pelo cliente, e a segunda está com valor de 72 mil. Aí, agora, vamos supor, né, a cliente achou que esse valor tá ok, dá certo para ela, o produto ela amou, e ela vai continuar e vai fechar com a gente. Então, aqui a gente pode marcar como concluído. Também a proposta, a revisão, a gente apresentou a proposta e vamos para o próximo estágio. Nesse estágio de fechamento, também a gente pode marcar que a gente concluiu a proposta, apresentou, que a data de decisão da cliente foi a data de hoje. Podemos enviar um agradecimento e vamos concluir. Aqui nós concluímos, porém a gente ainda não fechou essa oportunidade como ganho. Então, a gente vai fechar também a nossa proposta como ganho. Para fechar a proposta como ganho, a gente vem aqui em criar ordem, o status como ganho, a data que ganhou foi hoje, vamos fechar a oportunidade e ok. Nesse momento, nós temos então essa cotação com o status de ganho, e se nós voltarmos aqui para oportunidades, a gente tem que vir em todas as oportunidades. Então, aqui a MED+, da Jaqueline Catunda, tá com status de ganho, a data, o valor, tudo certinho. Então, aqui eu encerro essa parte do projeto e eu passo novamente a palavra para o Ari. Olá, novamente, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bem, aqui nessa segunda parte do projeto, nesse segundo projeto, nós
optamos também por essa abordagem inicial via Agente Copilot, porque nós acreditamos que ele pode estar mais próximo do cliente, seja na forma de um aplicativo de suporte ou na página web da empresa voltada para o suporte. E acreditamos também que ele nos ajuda na organização, na hora de abrir as ocorrências, a organização da abertura de ocorrências, porque aqui nós identificamos o tipo de atendimento, se é um problema ou se é uma melhoria, e nós já captamos toda a necessidade do cliente numa conversa rápida, uma conversa bem fluida, com pouquíssimas perguntas, o cliente já pode nos passar todas as informações necessárias, nos passa qual é o tipo de atendimento que ele precisa, e assim a gente já atribui automaticamente também ao atendente. Deixa eu preencher aqui. Vamos lá. Vamos dizer que a Jaqueline Catuna, é isso? Que acabou de adquirir com a Laís a nossa solução. Ela precisa de um atendimento. Ela vem, fala com o agente pede o e-mail e informa que é importante ela informar o e-mail correto, porque nós vamos utilizá-lo, né, para identificar lá no banco de dados. Juliana Catunda. Bom. É Jaqueline. Era Jaqueline. Jaqueline, agora não vai encontrar. Vou começar de novo, pessoal. Mil perdões. Nome muito parecido. Me desculpa das Julianas e as Jaquelines. Então, vamos lá. A Jaqueline Catunda. É porque a Juliana vai ser a próxima. Jaqueline Catunda. Jaqueline. Aí ela identifica se o atendimento é referente a um problema. Digamos que ela está com problema nos QR Codes. Aí ele vai pedir o telefone, porque nós optamos pelo atendimento via telefonema. Né? Depois da conversa, a gente já agenda um telefonema, porque é mais próximo, é mais fácil para ajudar o atendente a resolver esse problema dela. Aqui, uma conversa rápida, fluida. Depois de enviar o telefonema, o número de telefone, ele já agenda, abre lá no Customer Service uma atividade do tipo telefonema atribuída ao atendente responsável, uma ocorrência também aberta, após a atividade ser aberta, e uma tarefa de acompanhamento dessa ocorrência, que o Felipe vai mostrar agora como é que funciona todo o processo e a automação que a gente fez. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Andrade, sou de Canarana, Bahia. Faço análise e desenvolvimento de sistemas. No último censo demográfico, eu trabalhei como recenseador pelo IBGE, entrevistando as pessoas de casa em casa. Bom, fiquei sabendo da academia pelo LinkedIn, ok? E agora eu vou dar continuidade à apresentação. Como vocês podem ver anteriormente, o Ari ele já preencheu o nosso agente, né? A nossa ocorrência, ela já aparece aqui para mim. Percebo que ela foi atribuída automaticamente, então o nosso agente ele faz isso, ele atribui automaticamente para o atendente, né, específico que vai solucionar aquela ocorrência, ok? Aqui nessa tela a gente tem mais algumas informações sobre o nosso contato, como o nome da empresa, o e-mail. Um pouco mais abaixo a gente tem mais informações sobre a nossa ocorrência, ok? Temos aqui um pouco da descrição, onde fala que o problema é no QR Code. Aqui a gente tem a nossa parte de identificar, o nosso BPF, né, com as etapas identificar, pesquisar e resolver. Na etapa de identificar, a gente colocou os nossos dois campos personalizados que criamos, o tipo de atendimento e a prioridade. Também aplicamos a nossa regra de negócio, onde, se tipo de atendimento for igual a problema, a nossa prioridade ela fica visível e tem que ser obrigatório, né, o preenchimento. Se mudarmos para melhoria, perceba que prioridade não fica mais visível, ok? Aqui, na linha do tempo, a gente já tem algumas atividades registradas, ok? Criou uma tarefa automaticamente para mim, né, para a gente ter mais
mais algumas informações sobre o acompanhamento da análise inicial, um telefonema, né, para a gente ter o primeiro contato com a cliente, né, ver qual era o problema que está acontecendo com ela, e também um e-mail, né, que foi enviado automaticamente, porque o nosso Power Automate, ele é executado automaticamente assim que a ocorrência ela é criada. Então, ela já envia um e-mail para a cliente informando a ela que a ocorrência dela foi aberta, certo? E as tarefas relacionadas a mim. Ok? Aqui a gente vai passar para a próxima etapa, né? A etapa de pesquisar. Nessa etapa de pesquisar, a gente pode atribuir essa tarefa a um novo atendente ou a uma equipe, né, responsável. Então, perceba que o nosso agente ele faz isso de forma automática, né, assim facilitando, né, e agilizando o processo de atendimento, ok? A gente pode também fazer a pesquisa de artigos de conhecimento. Então, aqui a gente tem os nossos artigos, né, cadastrados no nosso banco aqui. Percebo que não tem nenhum artigo relacionado à fase de QR Code, então não vai ter como a gente fazer essa vinculação. Então, a gente já vê aqui uma oportunidade, né, de converter essa ocorrência, quando ela for resolvida, em um artigo de conhecimento. Aqui não tem nenhum artigo relacionado à fase de QR Code, mas se houvesse, a gente simplesmente poderia vir aqui, clicar em vincular. Percebo que o nosso artigo já foi vinculado a essa ocorrência e poderíamos fazer também o envio do conteúdo desse artigo via e-mail para o cliente, né, informando o que ela poderia fazer, os passo a passos que já estão todos aqui no conteúdo do e-mail. Eu não vou fazer o envio desse e-mail porque não, o artigo ele não está relacionado a essa ocorrência, né, é sobre outro assunto. Aqui então a gente pode passar para a próxima etapa, ok? Na etapa de resolver, a gente tem algumas atividades abertas. Então, aqui, a primeira de acompanhamento inicial a gente já teve, já vimos aqui informações do contato, da ocorrência. Podemos então, aqui marcar essa tarefa como concluída. Podemos colocar aqui uma duração de 30 minutos, marcar como concluído. Então, vamos supor que a gente teve a ligação, né, com esse cliente, fizemos a ligação, colhemos mais detalhes, né, com ela, né, qual era o problema. Ela falou que não estava conseguindo fazer a leitura, né, no QR Code. Passamos algum passo a passo, fazer a limpeza da câmera, ver como é que estava a iluminação do ambiente e conseguimos resolver via telefonema, né, essa ocorrência. Ok? Então eu vou fazer aqui preencher, né, colocar a chamada que eu liguei para ela, né, para a Jaqueline. Ok? Então fizemos a chamada, a duração ali a gente ficou durante 1 hora, né, tentando resolver a ocorrência dela, conseguimos resolver, ela informou, né, deu o retorno que conseguiu retornar o processo, né, de leitura de QR Code está funcionando. Então aqui a nossa etapa aqui de concluir, podemos marcar como concluído. Então percebo, né, que a gente passou pelo todo o nosso BPF, né, estão todas as nossas etapas completadas, identificar, pesquisar e resolver. Então, aqui, através do telefonema também, a gente pode ver coletar mais algumas informações com o cliente, né? O assunto a gente pode colocar aqui que foi em serviço de manutenção, ok? O produto, né? A gente conseguiu também, através do telefonema, pegar qual foi o produto que era o pacote essencial, ok? Aqui tem mais alguns detalhes, né? A descrição, podemos deixar assim, e podemos, né, clicar em resolver essa ocorrência, né? Assim que ela já foi resolvida, ok? Colocamos aqui a resolução que foi através da ligação. Pronto. Assim, aqui já aparece o status, né, de resolvido, somente para leitura. Como vimos que não tem nenhum artigo de conhecimento relacionado a essa ocorrência, né, a gente pode simplesmente vir agora aqui em converter essa ocorrência em um artigo de conhecimento. Ok? Então, assim, no futuro, né, quando houver uma nova ocorrência sobre falhas no QR Code, vai ser muito mais fácil, né, resolver, né, vai agilizar esse processo, ok? Aqui na descrição a gente coloca qual foi o passo a passo que eu forneci, né, para a cliente, né, mandei verificar as câmeras, fazer a limpeza. Aqui eu vou colocar para abrir, para a gente poder colocar mais informações desse nosso artigo, como as palavras-chave e uma breve descrição, ok? Então, em palavras-chave aqui eu vou colocar QR Code, rastreamento, visão computacional. Colocar uma breve descrição, né, que este artigo ele orienta, né, a equipe a resolver o problema de leituras de falhas no QR Code.
ok? E o nosso conteúdo, ele já está aqui preenchido, né, que foi que a gente colocou anteriormente, ok? Então, aqui já tem o passo a passo do que pode fazer a cliente. Então, podemos aqui, na etapa de autor, colocar, né, o autor, no caso sou eu, marcar como concluído. Perceba o seguinte, um detalhe importante, pessoal, que normalmente a pessoa, o autor, a pessoa que cria esse artigo, não é a mesma pessoa que analisa para aprovar ou rejeitar o artigo, né? Então, uma pessoa ela cria, outra pessoa analisa e outra pessoa ela faz a publicação do artigo. Aqui o já está criado, né? Falta a questão de analisar. Se a gente vier aqui em nossos artigos de conhecimento, o status dele está como rascunho ainda, porque ele ainda não foi aprovado por uma pessoa. Eu vou me passar por essa pessoa, né, para fins didáticos aqui, para mostrar para vocês o processo. Então, aqui, se a gente clicar aqui, né, eu vou aprovar, eu analisei o artigo. A próxima etapa é de publicar, posso marcar como concluído. Uma data de validade não é necessário. Colocar aqui, né, para traduções. E vamos publicar o nosso artigo. Nosso artigo ele já está publicado. Se a gente vir aqui agora em meus artigos, ele já está com status de publicado. Se a gente vir aqui na pesquisa de conhecimento e pesquisar as palavras-chave do nosso artigo ou o próprio título, ele já aparece aqui. Aqui é para estar todos os nossos artigos, né, na pesquisa de conhecimento. Perceba que o nosso artigo ele já está aqui. Então, vamos supor que a gente tenha uma nova ocorrência, aqui seria o caso, sobre falhas no QR Code. O processo seria muito mais rápido através, né, do artigo de conhecimento. A gente bastaria vir aqui, pesquisar aqui QR Code, já apareceria aqui o nosso artigo, a gente fazia a vinculação, né, do artigo com a ocorrência, enviaríamos aqui o conteúdo como eu informei e estaria, né, já passaríamos o envio desse e-mail para o nosso cliente, né? Assim, faríamos com que o processo, né, de resolução da ocorrência andasse mais rápido. E assim eu encerro a apresentação. Bem, pessoal, eu acredito que nós podemos ver nos dois projetos que a automação das conversões e atribuições relacionadas às vendas e aos atendimentos, e também o transporte rápido e a entrega rápida das informações, e essas informações também bem notificadas, agilizam e facilitam todo o processo e o trabalho, né, do vendedor e do atendente. E essas facilidades vão desde as informações resumidas, bem entregues, bem informadas, bem notificadas também. Essas facilidades vão desde essas informações até a diminuição do número de cliques, já que nós convertemos e automatizamos e atribuímos de forma automática vários desses processos, diminui até a quantidade de cliques que o atendente e que o vendedor precisa dar, né, no final de tudo. E eu acho que assim a gente conseguiu captar a necessidade da Contoso. Nós conseguimos entregar um pouco esse algo a mais com as automações e é isso. Eu acredito que a gente conseguiu entregar bem estruturado esse projeto, pessoal, e aqui a gente finaliza a apresentação dele. Agora a gente pode